Nós vamos então retomar o nosso estudo do livro A Gênese, que na verdade nós não estamos vendo a Gênese agora, mas fazendo aquela introdução que nós iniciamos na semana passada, no nosso encontro passado, em que nós pegamos aqui o livro dos médiuns e fizemos aqui estamos fazendo uma revisão do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, que trata de uma forma bastante prática, porque Kardec traz vários exemplos, várias situações para tratar dessa questão dos fluidos se manifestando ou sendo manipulado para que pudesse interferir no nosso mundo material, ou mesmo sendo percebido pelo mundo espiritual, no mundo espiritual. Então nós lemos aqui, fizemos uma introdução, estamos no item número 128 agora, em que o Espírito São Luís traz ali uma série de respostas, de soluções para as questões que Kardec coloca, falando sobre uma visão que uma pessoa teve, de um objeto que o Espírito carregava, qual era a origem desse objeto. Vimos ali então as roupas que os Espíritos utilizam, qual é a origem dessas roupas, de que forma que elas são criadas, porque elas são percebidas por aqueles que têm a capacidade da vidência e também para aqueles que não têm, diante de um processo de materialização. Então, de onde sairia esses produtos? E aí, então, o São Luís falando sobre a manipulação desse fluido cósmico universal, muitas vezes intencionalmente, uma manipulação intencional por parte daqueles que o provocam e outras vezes inconscientemente, já que o pensamento ele tem uma capacidade criativa, especialmente no plano espiritual, e basta que o espírito pense que ele para que possa provocar algum tipo de efeito, algum tipo de reação. Então vimos aqui, a partir agora do item número 11, muito interessante, 10, muito interessante, quando Kardec pergunta, então o espírito pode dar não somente a forma do objeto, mas também as suas propriedades especiais. E é então, porque falar de forma é muito simples, em que o espírito pode moldar uma roupa, criar um objeto, como é percebido. Nós vemos assim que muitas aparições aparecem objetos pessoais, como óculos, como joias, como roupas, como armas, como já foi percebido também. Mas há então propriedades especiais para esse objeto. E ele trouxe aqui um exemplo interessante a respeito do veneno. Quer dizer, então, ele perguntou aqui, suponhamos que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa tomasse, ela ficaria envenenada? A resposta de São Luís foi que o espírito poderia fazê-la, mas não a faria, porque isso não lhe é permitido. Então a interferência do mundo espiritual no mundo físico tem as suas limitações. Isso nós já vimos num outro estudo, que embora o espírito tenha a possibilidade de se aproximar dos encarnados, ele só pode interferir até um certo ponto, seja positivamente, seja negativamente. Positivamente nós podemos pensar assim, mas quer dizer que um espírito sábio não sabe que ele não pode interferir? Mas muitas vezes nós falamos de um espírito comum, como por exemplo um espírito familiar, que encontra um familiar ou um parente numa situação de dificuldade e ele quer de qualquer jeito ajudar. Só que ele não pode, porque aquela experiência pertence àquele indivíduo encarnado e ele não pode simplesmente interferir por sua vontade. E da mesma forma também negativamente, quando o espírito quer provocar algum tipo de prejuízo, ele também não pode interferir, a menos que ele tenha permissão para isso. E essa permissão, a gente lembra, ela não é uma autorização escrita, sacramentada, simplesmente acontece pela lei de sintonia. Então, se o encarnado está em sintonia com o desencarnado e existe ali um limite de interferência, essa interferência vai acontecer. Então, aqui no item, nessa passagem, então, fala sobre a manipulação desse fluido, transformando-a numa substância venenosa. E aí depois Kardec coloca na questão número 12, agora trazendo o oposto. Poderia fazer uma substância salutar, apropriada à cura de uma doença? E isso já aconteceu? E São Luís colocou sim,
e muitas vezes. E isso já é bastante fácil da gente perceber. No nosso encontro anterior, só lembrando aqui de uma passagem que nós chegamos a tratar, nós te falamos sobre a materialização de substâncias que são percebidas principalmente em reuniões mediúnicas, né? No caso, por exemplo, o cheiro de flores, que já foi percebido em reuniões mediúnicas, por exemplo, daquelas realizadas por Chico Xavier, cheiro de éter, quando num tratamento de cura, cheiro de álcool, cheiro de tabaco, cheiro de matéria orgânica em decomposição, de podridão. Então, vários tipos de odores já foram percebidos. E aí, então, nós trouxemos aqui um comentário, cheiro de sangue também, por que não? Trouxemos aqui um comentário bastante simples a respeito da fisiologia do odor, né, de que modo que nós percebemos o odor. E aí falamos das pequenas partículas, né, de elementos químicos e de compostos químicos que os nossos sensores olfativos captam e provocam então um tipo de estímulo que chega ao nosso cérebro e nós então interpretamos como sendo uma determinada substância. Então, para que nós sintamos o cheiro de flores num ambiente de uma reunião mediúnica, significa que aquelas partículas que trazem aquele cheiro de flores, que provocam o odor de flores, são partículas reais, são partículas materializadas. Então, se por acaso nós trazemos o cheiro de flores, nós poderíamos, por exemplo, trazer um gás tóxico, que seria inalado pelos presentes naquela reunião, trazendo ali um prejuízo. Então nós vemos assim que essa materialização acontece, como já foi percebida, e existe uma propriedade especial naquela substância que foi manipulada pelos espíritos. Nesse caso da cura, como Kardec perguntou aqui e São Luís colocou, sim, muitas vezes, nós lembramos, por exemplo, num trabalho de passes, quando todo mundo coloca aquela garrafinha de água para ser magnetizada, e não apenas magnetizada, mas para que também contenham substâncias curativas para que os pacientes que se submetem a esse tipo de tratamento recebam então o resultado positivo. Muitas vezes nós chegamos numa casa espírita e isso infelizmente acaba gerando até uma certa dúvida, uma certa confusão, né? Porque nós temos assim, se você vai a um centro espírita para fazer um tratamento espiritual e você leva a sua garrafinha de água, ou você compra a sua garrafinha de água, aquela garrafinha ela serve para você ou qualquer pessoa da sua casa pode tomar? Essa é uma das perguntas que surgem. Outras vezes, que tipo de garrafa que você pode levar naquele ambiente? Garrafa de plástico ou garrafa de vidro? Garrafa clara ou garrafa escura? A tampa tem que ser fechada ou a tampa tem que ser aberta? Então todas essas questões são apresentadas porque nós ainda temos uma dificuldade muito grande de pensar como os espíritos. Nós pensamos como encarnados, então nós entendemos que os espíritos também se comportam como encarnados. Mas vamos tratar diretamente das substâncias. Muitas vezes existe a recomendação dos espíritos dizendo que você vai fazer um tratamento espiritual, é feito um diagnóstico do seu problema, você é indicado então a fazer uso da fluidoterapia através da água magnetizada, e aí então os espíritos indicam que você deve tomar tantos goles d'água, tantas doses de água, tantas vezes ao dia, e que essa água te pertence, porque naquela água existem substâncias para o seu tipo específico de problema. Muitas vezes é uma água magnetizada de um modo geral, em que todos podem fazer uso. Mas também os espíritos têm essa preocupação de pôr naquela água a substância específica para a necessidade de cada paciente. Então isso, como São Luís colocou aqui para nós, sim, que essa substância apropriada à cura de uma doença já aconteceu muitas vezes, ele colocou sim muitas vezes, mas a gente tem que pensar nessa resposta no século XIX. Quando nós não tínhamos tantas instituições assim, em que todas tinham trabalho de cura, onde você vai tomar o passe antes da palestra. Naquela época você não tinha isso, então os espíritos faziam, muitas vezes, sem que o paciente tivesse conhecimento. Enquanto a pessoa está deitada na cama dela dormindo, e com um copo d'água do lado, os espíritos vão até lá,
fazem a manipulação desses fluidos para que ela possa ser beneficiada. Não é como acontece hoje. Não pensemos num centro espírita naquela época, naquela mesa central cheia de garrafinhas que as pessoas vão pegar depois. Naquela época de Kardec não tinha isso. Era um ou outro grupo espírita que tinha ali. E aí então, durante as reuniões mediúnicas, os espíritos recomendavam: coloque um copo d'água durante a reunião para vocês fazerem uso. Coloque uma jarra de água. E aí ficava naquela dúvida: tá, vai tomar o gole de água. E aí depois, no final, então, eles acabavam ingerindo aquela água com as substâncias necessárias para cada um. Então era muito diferente. Acontecia muitas vezes, mas de uma forma não percebida pelos encarnados. Hoje não. Hoje nós temos trabalhos específicos, com recomendações, com orientações das mais variadas para que essa água seja utilizada para tratamento médico. E aí então que entra essa manipulação de fluidos. O Braz colocou, para os espíritos não há obstáculo da matéria, pode ser até mesmo uma garrafa tampada. Como eu falei para você, Braz, a dificuldade que nós temos é ainda de pensar como os espíritos, de entender que esse obstáculo material ainda não existe. Não existe mais, ou nunca existiu, mas nós que pensamos que há esse obstáculo. Então ainda temos muito o que pensar a respeito dessa nossa relação com os espíritos. Mas muito bem. Então, essa possibilidade de transformar o fluido numa substância curativa, também, sim, é possível. Número 13. Poderia, então, da mesma maneira, fazer uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta ou uma iguaria qualquer. Alguém poderia comê-la e sentir-se saciado? A resposta sim, sim. Mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros as partículas materiais que enchem o espaço no meio do qual vives. Não sabes que o ar contém vapor d'água? Condensa-os e voltarão ao estado normal. Priva-os de calor e verás que essas moléculas, impalpáveis e invisíveis, se transformam num corpo sólido e bem sólido. Assim, muitas outras substâncias de que os químicos ainda tirarão maravilhas mais espontâneas. Mas acontece que o espírito possui instrumentos mais perfeitos que os vossos, a vossa vontade e a permissão de Deus. A vontade e a permissão de Deus. Então são dois instrumentos fundamentais. Nota de Kardec. A questão da saciedade é, neste caso, muito importante. Como uma substância que só tem existência e propriedades temporárias, e de certa maneira convencionais, pode produzir saciedade. Essa substância, em seu contato com o estômago, produz a sensação de saciedade, mas não a saciedade propriamente dita, que resulta da plenitude. Se essa substância pode agir na economia orgânica e modificar um estado mórbido, pode também agir sobre o estômago e provocar uma sensação de saciedade. Mas pedimos aos senhores farmacêuticos e donos de restaurantes para não se enciumarem nem pensarem que os espíritos lhe venham fazer concorrência. Esses casos são raros e excepcionais e não dependem jamais da vontade de alguém, pois do contrário todos se alimentariam e curariam de maneira vantajosa. Kardec dando aqui uma pequena pitada de ironia, brincando exatamente que o fato de isso poder acontecer não significa que acontece. E quando acontece, acontece de uma forma muito rara. E até porque também, muitas vezes, nós temos sempre, e é importante a gente frisar, que os espíritos, quando interferem no mundo espiritual, eles não deixam um bilhetinho para dizer o que fizeram ou deixaram de fazer. Nós, estando no mundo espiritual, nós temos que pensar sempre assim. Quando nós falamos da interferência dos espíritos no mundo material, nós temos que pensar como espíritos, como nós agiríamos se nós estivéssemos naquele lugar, no lugar deles. Então, pensando numa situação, nós estamos desencarnados, nós estamos muito bem adaptados ao mundo espiritual, compreendemos a capacidade da força da vontade, do pensamento, do magnetismo, compreendemos também a forma de utilizar esses fluidos, e aí, então, nas nossas relações com as pessoas, no nosso caso, por exemplo, nós podemos utilizar o magnetismo,
da aplicação dos nossos próprios fluidos, através de um médium, de um médium curativo, um médium qualquer, ou mesmo nós mesmos aplicando essa nossa força magnética. Nós podemos fazer com que as substâncias que as pessoas estão ingerindo também recebam esses fluidos. Então a pergunta é, quando que os espíritos fazem isso? Nós nunca saberemos, a menos que seja numa reunião específica, quando eles digam, nós estamos fazendo isso agora para você. Do contrário, acontece isso com muito mais frequência do que nós imaginamos. No momento em que nós estamos, por exemplo, fazendo um trabalho, ou diante de uma situação que pode ser para nós bastante desgastante, nós estamos trabalhando distraidamente e atrás de nós tem um espírito aplicando um passe magnético, para nos ajudar a nos fortalecer, porque pela sintonia perceberam a nossa condição e por merecimento nós recebemos essa assistência. Muitas vezes durante o sono, enquanto você dorme, cansado, os espíritos compreendendo a sua situação, porque nós temos espíritos familiares que nos acompanham, espíritos amigos e tudo mais, nós estamos recebendo esse benefício. Algumas vezes durante o seu café da manhã você está ingerindo alguma coisa que você não imaginava. Então nós não sabemos quando isso acontece, nós sabemos que isso é possível de acontecer. E aí então vem a questão da disponibilidade, da necessidade e do merecimento. Tudo isso acontece. Exato, Brás, o tempo todo. Angelina perguntou lá em cima, no caso do doente alcoólico, podem os espíritos que foram viciados estar presentes junto a eles? Não só pode, como geralmente está, Angelina. E não apenas com relação ao doente alcoólico. Qualquer sintonia, qualquer tipo de pensamento que nós criamos, nós teremos um pensamento correspondente. Se eu sou uma pessoa que positivamente tenho pensamentos e ideias que vão de alguma forma beneficiar alguém, beneficiar uma instituição, algum trabalho que eu vou realizar, com certeza eu terei outros pensamentos que vão me dar inspiração, motivação e coragem para fazer aquele trabalho. Enquanto nós estamos estudando a doutrina espírita, nós temos pensamentos semelhantes aos nossos, ou nos ajudando a desenvolver o tema, ou se aproveitando daquilo que nós apresentamos como resultado dos nossos estudos. Da mesma forma, negativamente, isso acontece também. Enquanto você anda pela rua e fica botando defeito naquilo que você viu, você terá outros espíritos críticos que também vão assimilar aquilo que você transmite e ao mesmo tempo alimentar aquilo que nós fazemos. Agora, quando nós falamos no caso dessas doenças, principalmente de viciações, de casos de depressão e tudo mais, isso acontece com muito mais frequência. Como os próprios espíritos disseram para nós, questão 459 do Livro dos Espíritos. Perguntado se os espíritos interferem na nossa vida material, e a resposta é muito mais do que nós imaginamos. Chegamos até um ponto em que muitas vezes eles nos manipulam sem nós sabermos. Às vezes você está na sua casa, fazendo alguma coisa, e bate aquele baixo astral, aquela depressão. Sem perceber, foi provocado isso em você. A sua situação que você vive poderia até ter um problema. Mas você poderia enfrentar aquilo com facilidade, mas por ter baixado a guarda e se deixado levar, você começou a entrar naquele estado de tristeza porque alguém provocou isso em você. Muitas vezes alguém começa então a entrar no estado de viciação por uma questão de tendência, por uma questão de alimentação. Alimentação daquele pensamento. Então, geralmente, aqueles que têm esse tipo de viciação é um doente, não tenhamos dúvida disso, mas é um doente que, embora muitas vezes se sinta arrependido pelos efeitos contrários que aquele vício possa provocar, ou os efeitos negativos que aquele vício pode provocar, ele sente vontade disso. Ele tem vontade de assimilar aqui, de absorver aquela substância, ele tem vontade de vivenciar aquela sensação, e isso já é o suficiente para que ele entre em sintonia com outros espíritos. Então isso acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos, e quanto maior a intensidade dos nossos pensamentos, seja positivamente, seja negativamente, maior é a influência que nós recebemos. E lembrando que quando dizem que os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que nós imaginamos, é uma interferência positiva também, não pensemos negativamente. Algumas vezes nós estamos numa situação para entrar numa crise,
num problema, numa dificuldade, num estado de ânimo, vem um espírito amigo e dá aquela injeção de ânimo, a gente dá aquela chocalhada na cabeça e diz, sai esse pensamento que eu quero pensar numa coisa diferente, eu quero resolver isso. Isso foi uma interferência na nossa vida, só que foi uma interferência positiva. Então, em todas as situações, nós estamos sendo influenciados. A pergunta é que tipo de influência nós estamos recebendo. E para isso, basta que nós analisemos as nossas próprias tendências. E basta a gente lembrar também que a própria história do Chico Xavier, durante seus trabalhos mediúnicos, ele era não apenas assistido constantemente pelos espíritos que colaboraram com o seu trabalho, mas também influenciado negativamente por aqueles espíritos que queriam levá-lo ao fracasso. Então, quanto maior o seu destaque numa ação de transformação do mundo, maior é o assédio que você recebe de ambos os lados. E aí, então você vai ceder para aquele com o qual você tem mais afinidade. Então imaginemos assim, quantas e quantas vezes espíritos que não eram obsessores do Chico Xavier, mas eram espíritos obcecados em afetá-lo. Dá para imaginar o tamanho da influência que ele recebia? O tamanho do assédio que era? O tempo todo ficando em guarda, o tempo todo vendo espíritos próximos, se não atingia ele, atingia pessoas próximas. Porque aí nós temos que pensar também, quando nós falamos em obsessores, nós temos que entrar na mente do obsessor e nos transformarmos numa personagem que também se torna obsessora. E aí, se por acaso eu estou ali pegando alguém, estou pegando ali a fraterna, ela vai ser minha vítima de assédio, e ela fica ali com o seu momento de concentração, com o seu momento de prece, com o seu trabalho nobre, eu falo, bom, já que ela não pode ser atingida, vou pegar a vizinha dela. Vou infernizar a vizinha dela para poder infernizá-la também. Então eu vou encontrando formas. Se eu não acho quem eu quero, eu vou afetá-lo de uma outra forma. Então essa influência acontece o tempo todo, e no caso das doenças se torna muito mais grave. André Luiz traz algumas descrições a respeito do alcoolismo, e traz para nós uma descrição mais detalhada a respeito das sintonias mentais, da influência do espírito, que muitas vezes não é um obsessor. Porque o obsessor, a gente lembra sempre, pela própria definição, é um espírito obcecado, geralmente obcecado em prejudicar. Mas muitas vezes também nós somos apenas influenciados negativamente. Um espírito que desencarnou com essa tendência do alcoolismo, ele tem a necessidade de vivenciar essas sensações. E onde que ele vai vivenciar? Junto aos encarnados que absorvem essa substância. Porque seria muito fácil você pegar um espírito alcoólico que traz essa doença do alcoolismo e ir, por exemplo, para uma cervejaria e deixa ele ficar à vontade no depósito. Só que ele não pode, porque a substância em si não provoca para ele efeito nenhum. Mas aquele que absorve e começa a emanar energia, fluidos intoxicados daquela substância, isso pode ser absorvido. Então ele precisaria, vamos dizer assim, de um intermediário. Então muitas vezes o doente aqui no nosso mundo físico, seja ele de que tipo de tendência for, ele se torna então um intermediário. Ele acaba sendo manipulado pelos espíritos. Mas não é um caso de obsessão. Porque se aquele indivíduo deixar de utilizar aquela substância, outros serão utilizados. Porque o que interessa para ele é a substância, não o indivíduo. Então é assim que a gente tem que compreender, tem que pensar. A Fernanda colocou interessante uma coisa que me veio aqui na cabeça. Nós podemos ser influência também, não é? Pensamos sempre a influência do espírito em nós, mas nunca pensamos que podemos também influenciá-los. Não, mas é uma coisa que a gente fala o tempo todo, Fernanda. As influências acontecem entre espíritos. Não importa se ele está encarnado ou se ele está desencarnado. Quantas e quantas vezes o modo de pensar que nós temos, o nosso tipo de trabalho, o nosso tipo de vivência, acaba sendo percebido por espíritos que fazem parte do nosso relacionamento e percebem que esse tipo de conduta que nós estamos tendo é um exemplo positivo. Porque a ideia que nós temos, e essa é uma tendência, vamos dizer assim, cultural da humanidade, é sempre imaginar que o mundo espiritual é mais poderoso do que o mundo físico. Tanto é assim que nós tivemos várias e várias religiões e cultos que surgiram em função dessas crenças. Vamos fazer os nossos altares para que os espíritos venham até nós, para que os deuses e coisa e tal.
E nesse caso nós temos o que então? É uma submissão da humanidade física, aqui do mundo físico, à humanidade espiritual. Agora, compreendendo essa nossa realidade, nós lembramos que estamos encarnados ou desencarnados por uma questão de programação e trajetória, mas nós jamais perdemos a nossa essência espiritual. Jamais deixamos de ser espíritos. Então, o culto que nós temos ao mundo espiritual é uma questão de medo, é uma questão de mito, é uma questão de misticismo. Um espírito vem para você e diz assim, na sua vida vai acontecer tal coisa. E aí todo mundo fica apavorado dizendo, nossa, um espírito diz que vai acontecer tal coisa. Mas o meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, me disseram que isso não vai acontecer. Para quem que eu vou dar crença? Para alguém que dá do meu convívio ou para alguém do sobrenatural? A gente tende a dar essa preferência para aquele que é do sobrenatural. Então a doutrina espírita ela começa a nos colocar num patamar equilibrado, em que nós nos vemos como espíritos independentes da dimensão em que nós estamos. E aí então nós começamos a perceber que as sugestões e as influências acontecem geralmente do pensamento mais forte para o pensamento mais fraco. E esse pensamento mais forte ele pode ser então positivo ou negativo. No caso de um pensamento mais forte, negativo, ele vai ter influência sobre aquelas mentes mais fracas, aquelas mentes mais sugestionáveis. E esse pensamento forte ele pode estar encarnado ou desencarnado. Então nós estamos fazendo o quê? Primeiro nós temos que nos estabilizar, entendendo que nós somos espíritos imortais, que nós estamos encarnados, que nós nos comunicamos através desse meio invisível que é o pensamento. Quando nós fortalecemos então nosso caráter, aí então nós podemos pensar em que tipo de influência ou de sugestões nós podemos receber e que tipo de influência e sugestão nós podemos também exercer. No caso dos processos obsessivos, porque a gente sempre é um estudo muito interessante também, que seria até algo que nós poderíamos reformular, uma preocupação muito grande de Kardec de falar, por exemplo, sobre as obsessões. Como nós vamos falar aqui depois no livro A Gênese. Então, quer dizer, influência, temos ali sugestões de toda ordem, influências de toda ordem, obsessões de toda ordem. Mas e o lado positivo? Em que o espírito tem uma preocupação muito grande em nos ajudar. E isso acaba não se tornando um capítulo de estudo. Então, acaba sendo um lado bastante problemático, porque nós valorizamos muito mais, temos muito mais preocupações com a influência negativa do que com a influência positiva, que acontecem da mesma intensidade, bastando apenas que nós escolhamos para que lado nós queremos caminhar. Então essa influência acontece o tempo todo. Mas no caso, por exemplo, das influências, das obsessões, nós temos obsessão de encarnados com encarnados. Quantos obsessores nós temos na nossa família, no nosso meio de trabalho, na nossa comunidade? Aquelas pessoas que ficam atormentando a nossa vida. É um obsessor. Dos desencarnados entre os desencarnados, você desencarna, encontra um algoz seu do passado e ele fica te perseguindo o tempo todo. É um obsessor. Aquele que desencarnou e que vem atrás de você depois como encarnado, ele vem infernizar a tua vida. É um obsessor. Eu, vivendo aqui no mundo físico, vamos supor que eu tenha sido casado e tenha infernizado a vida da minha mulher. Aí ela desencarna. E eu fico pensando naquela infeliz atormentando a vida dela. Eu me torno um obsessor encarnado. Mas aí a gente tem que pensar também positivamente. Eu posso ter assistência, ser um espírito amigo de alguém encarnado, ajudando o tempo todo ou sendo ajudado. Posso ajudar um espírito que desencarnou, posso ser ajudado por um espírito que desencarnou. Após desencarnar, posso encontrar um outro benfeitor que vai me ajudar. Então influências acontecem o tempo todo. Depende do caminho que a gente vai escolher. Continuando então, beleza? Vamos em frente. Kardec falou aqui sobre a alimentação, que a gente estava comentando, né? Que os espíritos poderiam, sem dúvida nenhuma, produzir esses alimentos, mas aqui no mundo físico nós temos leis que regem o mundo físico. Então, talvez eles não tragam para nós uma substância material,
para que possa saciar nossa fome, mas eles trazem para nós substâncias nutritivas, que são depositadas na nossa água, na nossa alimentação, na nossa própria medicação. Às vezes uma medicação alopática que a gente toma, homeopática, vem também misturada com substâncias fluídicas trazidas pelos espíritos para poder potencializar aquele tratamento. Então isso também acontece, só que com menos frequência. Para lembrar, quando a gente fala sobre esse material, talvez a ilustração que a gente tenha para falar sobre um alimento que foi transformado do fluido, foi aquela própria passagem de Jesus, a multiplicação dos peixes e dos pães. Não existe outra explicação, partindo do princípio de que esse fato que foi registrado seja verídico e não uma ficção, porque muitas vezes nós lemos algo que aconteceu num livro religioso, como por exemplo, nós acreditamos na multiplicação dos peixes, mas não acreditamos em Adão e Eva. E os dois assuntos estão no mesmo livro. Então qual é verdadeiro, ou qual é fictício e qual é real? Então, ao estudarmos um determinado evento, nós precisamos então primeiro partir do princípio de que ele aconteceu. E acreditando que ele aconteceu, nós vamos então estabelecer uma lógica para compreender o seu funcionamento. Então a gente pode ver que os espíritos podem transformar os fluidos em substâncias tóxicas, em substâncias salutares, produzir a alimentação. Se isso tudo é um fato observado através desses fenômenos, então aquela passagem de Jesus também pode se tornar legítima. Se aconteceu ou não, é uma questão de fé. Mas partindo do princípio de que tem acontecido, nós podemos encontrar então essa explicação. Não foi simplesmente um milagre quebrando leis naturais, mas foi um fenômeno, sem dúvida nenhuma, bastante surpreendente, mas que respeita essas leis que nós estamos aprendendo a conhecer agora. A Shanri colocou, eu tenho uma curiosidade, até acredito. Por amor ficam ao nosso lado e acabamos sentindo, de certa forma, negativo, né? Deixa eu entender a sua... Tá, essas influências que acontecem, Shanri, a gente lembra sempre que é importante diferenciar o que é um processo obsessivo, o que é simplesmente um processo de influência. Então, por amor, ou por aquilo que nós entendemos como amor, que na verdade, como nós já estudamos várias vezes, ele acaba se transformando muito mais num apego, numa carência, numa dependência afetiva e tudo mais, ao desencarnarmos nós queremos ficar próximos. Só que essa nossa proximidade, ela não denota a intenção positiva. Ela, na verdade, denota uma necessidade que o espírito tem. E essa necessidade, para ele, é dolorosa, consequentemente, por esse processo de influência, faz com que essa dor seja também transferida para aqueles que ficaram aqui como encarnados. Então essa influência dele de estar próximo é, na verdade, uma influência que ele tem, que de uma forma desequilibrada naquele momento, já que ele ainda não se adaptou ao mundo espiritual, ele acaba transferindo para aqueles que sofrem a sua influência de um modo negativo. Né? Minha avó morreu de câncer na cabeça e no centro disseram que ela junto a mim e eu sofria de dor de cabeça. Né? Após fazer o tratamento no centro, nunca mais. Tem um relato da minha família também, Shanri, de uma prima, que ela era médium sensitivo. Então o trabalho dela era de, ao participar de uma reunião mediúnica, é chamado de médium de sustentação. Né? Então o que ela fazia? Ela ficava ali junto aos médiums que estavam desenvolvendo de uma forma ativa a reunião mediúnica, médiums de psicografia, de psicofonia, médiums passistas e tudo mais, e ela então ficava de médium de suporte, que é aquele médium que fica ali então doando as suas energias. Então ela era muito sensível, e é muito sensível nesse campo das energias. O pai dela então veio a desencarnar. E ele ficou durante quase um ano próximo a ela e trazendo essas
sensações negativas dele não se conformar com o patrimônio que ele deixou, da família estar brigando pelas suas propriedades que ele não admitia. E depois de um certo tempo fazendo um tratamento espiritual, ela conseguiu então, através do esclarecimento do espírito, não sofrer mais esse tipo de dificuldade. E era o pai dela, e ela adorava o pai e o pai a adorava. Só que quando o pai via que a coisa estava complicando, para onde que ele foi? Eu vou conversar com a minha filha amada, porque eu quero que ela me ajude. Só que nesse caso ele levava para ela muito mais a perturbação do que qualquer tipo de auxílio. Né? Então, assim, na verdade a gente fala assim, esse amor. A gente tem que se perguntar exatamente de que forma que a gente pensa nesse amor. Algumas vezes é um amor assim, eu te amo tanto que eu não consigo te deixar. Esse, nesse caso, não é aquele amor universal que nós imaginamos como Jesus, aquele amor puro. Mas é um amor de carência, um amor de apego que nós temos, que é natural, todos nós somos assim. Somos apegados à nossa família, somos apegados aos nossos amigos. E ao nos aproximarmos, nós falamos o meu filho, o meu amigo, a minha família. E aí depois desse esclarecimento, sem dúvida nenhuma, quando o espírito assim, não, eu percebo que eu não estou fazendo bem. Aí então ele volta, né, vai receber o seu devido auxílio, compreende a sua nova situação, e aí então os próximos contatos são de fato esses contatos mais positivos. Porque ele percebe que cada vez que ele se aproxima e pensa negativamente, aquele pensamento transfere para o alvo do seu amor. Então esse esclarecimento, quando nós falamos, é o esclarecimento da nossa condição, é o esclarecimento da força do pensamento, é o esclarecimento dessa influência, é tudo aquilo que a doutrina passa para nós hoje. Só que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Porque dá a impressão de que todo espírita que frequenta o centro espírita, que leu as obras da codificação, por exemplo, chega no mundo espiritual, não, deixa comigo que eu estou bem, eu estou legal, eu não tenho problema nenhum, eu não vou prejudicar ninguém, não vou fazer nada, até você olhar para trás e perceber a família que você deixou, o seu patrimônio, os seus interesses. E aí sim, a gente pode até se desequilibrar. Mas pelo menos é um desequilíbrio menor, já que nós temos esse mínimo esclarecimento. O que os espíritos vão fazer, na verdade, não vai ser um esclarecimento em si, vai ser uma motivação. Eles vão nos motivar a pôr em prática aquilo que eu já sabia, ou aquilo que nós sabíamos. Só que no mundo de hoje, a gente lembra sempre, né? Quando nós falamos sobre essa realidade do mundo espiritual, nós temos, dentro das últimas estatísticas aqui no Brasil, 25 milhões de espíritas ou né, de pessoas que se declararam como espíritas e também como simpatizantes. 25 milhões. Aqui no Brasil, nesse país que é a maior nação espírita do planeta. Nós estamos num planeta com 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Só 25 milhões tem o esclarecimento que o Espiritismo traz. Os outros 7 milhões, que são muçulmanos, que são católicos, que são evangélicos, que são hinduístas, que são budistas, cada um tem ali a sua própria cultura. E quando desencarnar, ele vai querer encontrar o céu, o Shangri-La, vai querer encontrar sei lá, o paraíso, cada um querendo ir para um lugar e vai ter suas decepções, vai ter as suas dificuldades. Não vai ir para o Nirvana, né, Zé? Cada um vai querer ir para lá, só que vai sofrer ali as mesmas dificuldades de adaptação no mundo espiritual. Ele vai se perguntar, mas eu achei que eu ia para lá, eu achei que eu ia encontrar o meu santo, eu achei que eu ia encontrar Jesus, eu achei que Deus ia ficar ali do meu lado, com anjinhos tocando harpas, e de repente ele se vê do lado do caixão, com a família chorando, com a família falando mal. Dá para imaginar o que é para aquele que chega no mundo espiritual de surpresa, porque a morte para muitos de nós vem de uma forma repentina, e você chega no mundo espiritual sem qualquer noção dessa realidade? Para nós que temos essa noção por aquilo que os espíritos trazem, já é difícil, imagina para quem não tem conhecimento nenhum. Vai saber, né, Zé? Tomara que a gente fique aqui, né? Ou não, né? Sei lá. Então, por isso que a gente vê assim que todos nós teremos essa dificuldade. Então, por melhores que sejam os nossos pensamentos
e os nossos sentimentos com relação às pessoas que estão encarnadas, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de nos desprendermos dessa relação apegada que nós estabelecemos. Então, por mais que nós queiramos, é um processo lento de transformação. Tomara que nós consigamos resolver isso de uma forma rápida. Essa é a nossa intenção, sem dúvida nenhuma. Continuando aqui, pessoal, vamos lá. Item número 14. Ainda sobre a manipulação dos fluidos. Kardec pergunta: os objetos que a vontade do espírito tornam tangíveis poderiam permanecer nesse estado e ser usados? Então, naqueles objetos que foram criados, manipulados, né, pelos espíritos e transformados por essa manipulação, eles seriam permanentes ou, por exemplo, um espírito mostra para você uma flor e essa flor desaparece? Como aconteceu, né? Nós tivemos ali vários casos, por exemplo, de Daniel Douglas Home, aquele médium de efeitos físicos muito potente da época de Kardec. Kardec já comentou alguma coisa sobre ele na Revista Espírita, mas ele não era espírita, ele era um médium de efeito físico que acabava vivendo em função dos espetáculos dos quais ele participava. Ele não tinha teatros, né, como as irmãs Fox acabaram vivendo depois, né, trabalhando em teatros. Mas ele é muito interessante, né, tem um livro que fala sobre a história dele, assim como das irmãs Fox também, e conta assim que ele era muito bem relacionado com a aristocracia, com a alta sociedade inglesa e também europeia. E aí então ele era convidado para fazer esses espetáculos na casa das pessoas. Então ele ficava durante uma temporada, ficava um mês morando na casa de um, hospedado na casa de um. E aí então ele recebia presentes e coisa e tal. Depois ele mudava para a casa do outro. Então ele vivia como assim, meio que de uma forma itinerante, vivendo, sendo beneficiado desses presentes, desses benefícios, dessas influências. Então, nesses trabalhos, muitos deles, agora vamos falar do lado positivo, né? Nesses trabalhos que ele fazia, então as pessoas se sentavam em torno das mesas. Claro que tinha aqueles perseguidores também, né? Que tinham aqueles perseguidores que iam até essas reuniões para desmascará-los, escreviam então artigos de jornais e tal, porque não acreditavam nele, achavam ele um charlatão e tudo mais. Mas muitos fenômenos eram de fato legítimos. E aí então nessas reuniões, muitas delas, por exemplo, um instrumento, aparecia uma mão, a descrição do livro traz assim, mão como se estivesse usando uma luva de cetim branca. Essa mão então tocava um instrumento, como se fosse uma mão física, material, tocava nas pessoas, encostava nas pessoas. Aí relatavam que era uma mão lisa, mas uma mão muito fria. E aí depois então essa mão desaparecia. Algumas vezes objetos, aparecia uma flor em cima da mesa, aí essa flor então simplesmente se desfazia à vista de todos. Então muitas vezes isso acontecia de fato, essas materializações. Então olha só, depois a gente vai ilustrar para uma situação real, muito curiosa. Então Kardec perguntou se é possível que os espíritos então fizessem essa manipulação para que esse objeto fosse utilizado. Um exemplo uma coisa bem boba, uma coisa bem simples. Eu preciso de um livro. E aí então os espíritos vêm e materializam esse livro para mim, eu pego e coloco na minha biblioteca. E deixo ali guardado. Isso de fato poderia acontecer? A resposta é: isso poderia acontecer. Mas isso não se faz porque é contrário às leis. Contrário quais leis? As leis naturais ou leis morais? Leis morais. O mundo espiritual não pode interferir no mundo físico. Já que tudo acontece, se nós estamos encarnados, nós lembramos isso. Quando se fala sobre o planejamento encarnatório de um ser, a sua vida, a sua trajetória, a gente não pode colocar em xeque, em dúvida, a perfeição desse processo. Então, se você está encarnado, tudo aquilo que vai acontecer na sua vida durante a sua estadia no planeta Terra físico material está planejado. Os eventos, claro, dependem do livre-arbítrio, mas todas as condições que vão te acolher fazem parte desse projeto que é absolutamente perfeito. Por isso, então, a gente pergunta: poxa, mas Deus me colocou aqui no mundo físico,
mas ele acabou se esquecendo de alguma coisa e um espírito veio materializar aquilo que eu preciso. E nós estamos colocando em dúvida Deus, a própria perfeição de Deus, lembrando, por exemplo, aquilo que foi colocado na época de Sodoma e Gomorra, na época da Arca de Noé. Quando Deus se arrependeu, texto bíblico, Deus se arrependeu de ter criado o homem e destruiu para poder construir tudo de novo. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, sabedoria infinita, todas aquelas qualidades que nós já vimos, como é que nós podemos imaginar que um espírito vai ter que materializar um objeto porque Deus esqueceu de colocar isso no meu caminho para satisfazer as minhas necessidades? Então, sim, é possível, mas isso não acontece porque infringiria essa lei moral que determina a nossa existência aqui no mundo material. Importante a gente perceber, por que os espíritos não interferem o tempo todo na nossa vida? Em nome da caridade eles podem nos ajudar, né? Pois é, mais ou menos isso, meu, né? Então a gente pode imaginar que os espíritos podem nos ajudar num tratamento físico para nos dar mais motivação, para nos dar auxílio, num tratamento de saúde e tudo mais. Agora imaginar que os espíritos podem interferir o tempo todo, porque o mundo físico não tem aquilo que eu preciso porque ele é imperfeito, isso acaba sendo bastante ilógico. Nós entraríamos, inclusive, naquela ideia dos djinns. Os djinns, que veio depois gênio em português, eram aquelas entidades na mitologia árabe que quando você encontrava você podia fazer 3 desejos. Aí tivemos ali a lâmpada de Aladim, a garrafa do gênio. Quem lembra aí de Djinn é um gênio? Lembra dessa mitologia, só que os gênios daquela época não eram gênios bonzinhos. Eram simplesmente espíritos que atendiam às necessidades, mas depois cobravam. Então o indivíduo esfregava ali a lâmpada, saía aquela fumacinha, aquele gênio, muitas vezes com cara de mal, o outro gênio era fofinho. Quem lembra do Babu, do Djinn Eugênio aí? Lembra do Babu? Que era aquele gênio gordinho engraçado? Aí então você esfregava e falava assim, eu quero ficar rico. Aí o gênio blum, e aparecia um monte de ouro. Não era nascida nessa encarnação, né, Miriam? Então quer dizer, dinheiro, riqueza. Você faz a transformação da sua casa. Chama o gênio, não, chama a Miriam, que é decoradora, que ela te ajuda ali, que é designer e tal. Antigamente chamavam gênios, que era mais barato. Gênio, eu quero minha casa desse jeito. Ele plum, transformava a sua casa. Essa ideia, então, dos espíritos interferirem no mundo físico faz parte da nossa cultura, porque já que você não consegue, seria muito interessante se uma mágica fizesse isso acontecer. Só que tirando os absurdos da mágica e agora entrando num campo mais sério, nós ainda alimentamos essa cultura de que os espíritos podem interferir. E quantas vezes nós temos pessoas que dizem assim, exatamente, Miriam, eu falei isso agora, a questão dos pactos, que você chega para um espírito e fala assim, olha, eu preciso que você me ajude a ficar rico. Aí o espírito fala, vai ali, desenterra, que você vai encontrar ali uma bolsa cheia de moedas de ouro. Então isso acontece até hoje, pessoas que, entre aspas, vendem suas almas em troca de um favor dos espíritos nessa interferência com o mundo material. Então a gente pensa assim, bom, o espírito pode, então, fazer isso escondido, ninguém vai ver. Todo mundo sabe que não pode, mas se ele fizer escondido, ninguém vai perceber. A gente tem essa lei que rege o universo todo, que tudo sabe, tudo pode, tudo está presente. E está presente em tudo. Então mesmo que o espírito queira, existe uma força que o impede de fazer isso. Como funciona essa força? Nós ainda não sabemos. O Nativo colocou, minha avó participava dessas reuniões, mas era bem restrita, poucas pessoas participavam, né, aqui em Santos. 1900 e bolinha, né? Pois é. Nesse caso, o Nativo, nós lembramos sempre que nesses trabalhos de materializações, isso não, como foi dito pelos espíritos aqui, pelo Santo Agostinho, ele colocou isso poderia acontecer, mas não se faz porque é contrário às leis. Quando isso acontece, claro que tem uma motivação muito produtiva, muito proveitosa. Seja para poder testar a fé de uma pessoa, nesse caso dos milagres que nós vemos, e esses milagres que nós temos
visto por todas as religiões, quando uma cura acontece, quando alguma coisa acontece, quando uma interferência direta do mundo espiritual acontece, quando isso é possível de acontecer, tem uma motivação muito nobre para que fortaleça então as nossas crenças, para nos ajudar no entendimento como acontece nessas reuniões de materialização. Teve um caso, por exemplo, que foi relatado num grupo, naqueles grupos de Uberaba, nas décadas de 1970, 1980, quando havia um trabalho muito intenso dessas experiências de materialização. Nós temos fotos de Chico Xavier, temos fotos de Peixotinho, temos fotos de outros médiuns, né, que mostram aquele ectoplasma saindo das orelhas, da boca, do nariz. Então nós tivemos um caso em que eles pegaram uma flâmula. Essa flâmula foi desmaterializada, ficou ali algum tempo fora, não me recordo se algumas horas ou alguns dias, e quando ela voltou, ela veio com a assinatura de vários espíritos que foram conhecidos aqui no nosso mundo físico, aqui no Brasil. Poetas, artistas. E aí então eles guardaram essa flâmula e até hoje ela existe, com essas assinaturas. Aquela tinta foi materializada e aquela tinta é permanente. Cartas que foram, que aconteceu, por exemplo, que aconteceu o processo de pneumatografia, essas cartas estão guardadas até hoje. Aquela tinta foi materializada. Então a gente pensa, a tinta não deixa de ser uma substância. Poderia também ser um objeto, uma flor que foi materializada, uma luva que foi materializada. Não a parafina, né? Porque a parafina ela simplesmente contorna a mão do espírito que se materializou, mas depois desmaterializou. Então, quer dizer, a gente acaba generalizando que nada pode, tudo é proibido. Mas tem circunstâncias em que isso se torna positivo. E há então a permissão das esferas mais superiores, que a gente não sabe como é que funciona, para que isso aconteça. Então, temos sempre que analisar assim, que toda regra tem exceção. E nesse caso, quando nós falamos de leis divinas, são exceções, claro, que sempre têm um efeito positivo, ainda que muitas vezes se manifeste de uma forma negativa. A gente lembra que, às vezes, a dor vem para poder trazer uma cura de outro lado, né? Assim como em Araras, você leu sobre esses fenômenos e tudo mais, eu tenho um livro que foi publicado na década de 1920, 1930, eu fui presenteado pelo que era então presidente da Sociedade Espírita de Joinville. E aí então, é nosso amigo Vidal que me deu de presente. Nesse livro, é um livro de história daquela sociedade, e eles falavam, publicaram naquele livro várias atas. E as atas a gente lembra, tem a data, os participantes, os eventos que aconteceram de uma forma muito detalhada. E foram muitos fenômenos desse tipo também, que nos impressionavam, de voz direta, de escrita direta, de materialização, de desmaterialização, de transferência de objetos de um ambiente para o outro. Mas tudo isso a gente percebe para quê? É o fruto, na verdade, a intenção dos espíritos é trazer para nós a instrução, para que compreendamos de que forma isso acontece. Por exemplo, né, o Zé, aqui da sala, esteve, né? Zé, que cidade foi aquela que você viu aquela materialização daquela senhora do algodão mesmo, que você foi? O Zé teve a oportunidade de participar, de observar aquele fenômeno acontecendo, que era um fenômeno de materialização. Só que muitas vezes era uma desmaterialização de um lugar e a materialização em outro. É um fenômeno muito curioso. Não era simplesmente os espíritos criarem um objeto do nada. E mesmo assim, se criar, tem muita coisa que a gente não compreende ainda. Porque não é possível simplesmente dizer assim, olha só essa resposta. Kardec perguntou, os objetos, fenômeno de transporte, os objetos que a vontade do espírito tornam tangíveis, poderiam permanecer nesse estado e serem usados? Isso poderia acontecer, mas isso não se faz porque é contrário às leis. Olha só a profundidade dessa pergunta e olha só a simplicidade da resposta. Então, para todas essas situações que nós estamos citando, não é simplesmente numa linha que você vai dizer
que é 100% negativo, que é 100% positivo. Nós temos ali várias exceções, várias situações que vão se modificando. Temos ali vários fenômenos que nós ainda não compreendemos, as intenções dos espíritos, as permissões. Quantas e quantas vezes nós vemos isso? Então, sim, de um modo geral, isso não é um fenômeno. Nós podemos dizer assim, em vez de pensar que isso não acontece absolutamente, nós podemos dizer que isso é algo tão raro que praticamente não acontece. Agora, dizer que absolutamente não acontece diante daquilo que a gente vê acontecer no nosso mundo hoje, então isso tem regras para acontecer que nós ainda não entendemos, né? Então, tudo com calma, tudo bem dosado para que a gente não caia no absoluto de algo que para nós ainda é absolutamente incompreensível, né? Vamos em frente, pessoal. Item número 15. Eu vou com vocês até aqui o item número 18. Deixa eu ver aqui. 18. Rapidamente aqui nesses minutos que faltam para nós. Item número 15. Todos os espíritos têm no mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis? A resposta: o certo é que o espírito, quanto mais elevado, mais facilmente o consegue. Mas isso também depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. Então, eu me lembro de um debate que teve aqui no Pautalk, numa sala antiga, que nós vemos aqui, que nós participávamos, de um debate dizendo assim que só os espíritos superiores poderiam provocar esses tipos de fenômenos. Que os espíritos inferiores não tinham capacidade para isso. Só que, na verdade, quando a gente fala sobre leis, nós falamos de conhecimento, não falamos de moralidade. Os espíritos superiores têm, não tenhamos dúvida disso, muito conhecimento e também muitos valores desenvolvidos. Os espíritos inferiores podem não ter esses valores desenvolvidos, mas podem ser muito inteligentes. Basta a gente lembrar que no nosso mundo hoje, cientistas que criaram drogas sintéticas, criaram a bomba atômica, se tornam ditadores, foram responsáveis por mortes. Ninguém nega a inteligência. Quando você pega um indivíduo que é corrupto, no meio político, no meio empresarial, no meio administrativo de uma nação, para um indivíduo ser corrupto, ele é muito inteligente para falsificar documentos, conhecer as leis, saber manipulá-las. Então, quando a gente fala sobre inteligência, nós não falamos de moralidade. Então, para produzir um fenômeno, dependendo das circunstâncias, dependendo da permissão do mundo espiritual, muitos espíritos podem provocar esses fenômenos, como acontece hoje, nós vemos. Muitas pessoas sofrem, em virtude dessa interferência do mundo espiritual, de processos obsessivos, de materialização, de interferência direta dos espíritos e tudo mais, por uma questão de afinidade e permissão, mas o fazem com conhecimento. Dá para a gente imaginar quais seriam as grandes inteligências do mundo espiritual, daquele mundo que nós poderíamos chamar de mundo sombrio? O que será que esses espíritos sabem, com os milhares de anos que eles têm de condição de desencarnados? Então, sim, basta que o espírito tenha conhecimento para isso, e basta que o espírito tenha permissão para que isso aconteça. Como foi dito aqui por São Luís, isso também depende das circunstâncias. O espírito, nessas circunstâncias de permissão, de capacidade e de oportunidade, ele vai então provocar esse tipo de fenômeno. O item número 16. O espírito tem sempre consciência da maneira pela qual produz as suas roupas ou dos objetos que tornam aparentes. Aqui é uma outra questão interessante que, infelizmente, a gente vai ter que ou torná-la um pouco mais objetiva ou deixá-la um pouco mais para completar no nosso próximo encontro, porque é muito interessante. O espírito que produz alguma coisa, suas roupas ou objetos, ou melhor aqui em cima, objetos ou suas roupas, de uma forma inconsciente. Basta a gente lembrar, imaginemos a seguinte condição. O espírito viveu aqui no mundo físico uma situação que o levou à desencarnação através de ferimentos, de uma doença degenerativa e coisa e tal. Ele chegou no mundo espiritual
e continua sofrendo o efeito dessa doença, embora ele não esteja mais encarnado. Então, mentalmente, ele começa a produzir: eu tenho esse câncer, eu sofri esse acidente, eu levei esse tiro, eu fiz qualquer coisa, eu fui decapitado, como acontecia na época de Kardec. E aí então o espírito começa a reproduzir no mundo espiritual aquilo que ele vivia no mundo físico. E de repente no mundo espiritual ele se vê sangrando, ele se vê com a cabeça, com o pescoço cortado. Só que de uma forma menos drástica, ele se vê vestido. E a pergunta é: como é que o espírito faz isso? Os espíritos, para manipular os fluidos, eles não deveriam ter conhecimento de causa para fazer isso? Mas geralmente nós fazemos isso o tempo todo no mundo espiritual sem sequer entendermos o que estamos fazendo. Então eu mesmo reproduzo na minha mente uma determinada situação, a minha mente interfere no meu perispírito, que é um corpo fluídico feito dessa substância, e esse meu pensamento é reproduzido. Ou muitas vezes, de uma forma inconsciente, eu mesmo crio situações. Eu me recordo de um relato da dona Ivone do Amaral Pereira, num dos seus livros, eu não me recordo qual livro agora, mas ela falava sobre um senhor que era um dono de um pequeno sítio, e aí então ele desencarnou. E no mundo espiritual ele vivia no mesmo sítio que ele tinha, só que era um sítio criado pela sua capacidade mental. Então ele continuava na sua roça, continuava na sua casinha, tinha ali a sua enxada, tinha a sua roupa. E aí então me recordo que ela relatava que foi um outro espírito até ele. Olha que história curiosa, eu vou ver se eu encontro aqui nos meus livros e eu leio para vocês depois. Esse indivíduo foi até ele e começou a conversar com ele e apresentou uma proposta para comprar esse sítio dele. E negociou para cá, negociou para lá, ele acabou vendendo o sítio dele e foi embora. Na verdade, esse espírito, que era o tal do corretor, era um espírito que foi até ele com essa aparência, com essa característica, para tirar da cabeça dele essa ideia, essa fixação que ele tinha de ficar naquele lugar e poder se desenvolver. Aí depois que ele vendeu o sítio, quando ele começou a se esclarecer, aí ele parou e falou assim: ah, então vocês me enganaram, né? Aí a pessoa falou: não teve outro jeito. Era só assim que você deixaria aquele seu modo de pensar. Por isso, então, a gente pensa sempre que muitas vezes o espírito cria circunstâncias sem sequer ter essa noção. Daí, então, a nossa roupa, você se vê vestido. É uma roupa que você gostava, é uma roupa de hospital, porque você falou assim: não, eu estou internado num hospital, porque eu estava no hospital. E estando naquele hospital, então eu estou usando aquela roupa hospitalar. Chego no mundo espiritual e me vejo vestido de branco. Então isso acontece de uma forma inconsciente. E aqui então Kardec perguntou: o espírito tem sempre consciência da maneira pela qual produz as suas roupas ou os objetos que tornam aparentes? A resposta: não. Muitas vezes ajuda a formá-los por uma ação instintiva que ele mesmo não compreende, se não tiver suficientemente esclarecido para isso. Então, na verdade, a gente lembra, quando eu falo para vocês que no mundo espiritual a força do pensamento ela é muito potente. E por isso, então, num estado de perturbação, o espírito acaba sofrendo por todas as imagens e cenários que ele cria para ele próprio, sem se dar conta disso. E quanto mais equilibrado é o seu pensamento, melhor é o ambiente onde ele vai se encontrar. Basta a gente lembrar, Revista Espírita, lá naquela parte de, se eu não me engano, Criminosos Arrependidos, naquele espírito de Caustaleu-Darry, que tem aquela história de um indivíduo foi morar naquela casa e o pai dele acabou desencarnando por uma questão de medo, de susto. E aí então depois o filho dele foi até a casa e levou uma bofetada no rosto. E aí chamou o exorcista, fez lá um ritual de exorcismo e coisa e tal, não funcionou. Esse fato chegou a Kardec, Kardec foi até a casa e percebeu que o espírito se encontrava, havia um espírito naquela casa. E aí então, feita a evocação na sociedade, ele tinha sido um açougueiro que tinha vivido há mais de 300 anos naquela casa e até aquele momento continuava preso ali.
e ele tinha assassinado o irmão e a esposa, a sua própria esposa e o irmão, porque ele acreditava que os dois eram amantes. E aí então, na visão de um vidente que se apresentava lá, esse espírito estava com uma roupa ensanguentada e ele estava segurando uma faca. E ele não conseguia sair daquele círculo vicioso de pensamento, relembrando sempre aquele mesmo fato. Como é que aquele espírito criou aquela faca? Como é que aquele espírito criou aquela roupa ensanguentada? Porque ele se via daquela forma. E o pensamento produz. Produz para ele. E ele acaba plasmando aquilo que se encontra em volta dele. Ah, estudou sobre isso segunda, Luiz? Legal. A questão a plasmia, que é esse processo de materialização. Ou melhor, de elaboração, não de materialização. Então a gente vê assim, o espírito inconscientemente criou aquela situação. É por isso que muitas vezes, no filme Os Outros, Denis, bem lembrado também retrata para nós essa mesma situação. O filme Sexto Sentido também mostra para nós. Ele tem lá os seus livros, tem lá a sua roupa e tal. Se ele está desencarnado, por que ele continua fazendo isso? A Fraterna colocou, os espíritos que trabalham na Umbanda usam vestimentas correspondentes ao santo que estão trabalhando. Em qualquer lugar, independente da religião, a gente lembra sempre que essa lei do pensamento, essa lei dos fluidos, é uma lei universal. Aí a diferença é que há aqueles espíritos que fazem isso intencionalmente, como é o caso desses trabalhadores de centros de Umbanda, de outras religiões, que têm por objetivo influenciar positivamente aqueles que são os praticantes daquela crença, ou influenciar positivamente alguém que se materializa como forma de anjo, por exemplo. Ou um espírito que se apresenta com uma forma de demônio. Ele faz isso com consciência. Mas a esmagadora maioria das vezes, os espíritos não têm noção, pelo menos naquele início, de como isso acontece. Nós somos assim. Não precisamos ir muito longe, não. Todo mundo sabe que se você vai sentar a uma mesa, vai pegar aquele prato de feijoada, vai se alimentar, vai ficar satisfeito, vai ficar feliz. Mas o que acontece dentro do seu organismo enquanto você está absorvendo aquelas substâncias? Como é que as suas células são nutridas? O que acontece enquanto você respira? O que acontece no seu cérebro enquanto as suas células nervosas são alimentadas pelo seu sangue? O que acontece quando você toma um remédio para dor de cabeça? Você sabe que a dor de cabeça para. Mas como acontece o efeito do fármaco nesse processo de mudança? Como é que você fica em pé? Você sabe que está em pé, mas quais são os músculos? De que forma que eles funcionam? Quais são os estímulos nervosos que fazem com que o músculo se contraia e mantenha a sua estrutura esquelética em pé? Nós não sabemos nem como o nosso corpo funciona, imagina como a nossa mente funciona. Vocês estão me ouvindo através de um computador. Como é que esse computador funciona? Ah, eu não sei, só sei que se eu aperto um botão ele liga. Ótimo. O espírito sabe que ele está vestido. Como é que isso acontece? Também não sei. Então nós muitas vezes vivemos envolvidos por essa ignorância, mas a gente não se dá conta. Só se dá conta quando precisa. E se o computador parar de funcionar? Ah, meu amigo, eu pego o celular e ligo para o técnico. E como é que seu celular funciona? Então, se o nosso mundo físico traz para nós todos esses problemas, imaginemos no mundo espiritual a dificuldade que nós temos para entender. As coisas acontecem. Como isso acontece a gente não sabe, mas com o passar do tempo, através dessa adaptação, a gente vai então se esclarecendo. E começa então a direcionar as nossas intenções e a nossa força mental para determinadas realizações. Isso acontece com conhecimento. Dá para imaginar o que acontece junto àquelas equipes de espíritos socorristas que trabalham nesse campo da saúde, nos ajudando aqui no mundo material. O conhecimento que esses espíritos têm. De utilizar a força magnética, de interferir nos nossos órgãos. Como é que funciona, fraterna? Conta pra mim, querida. Não faz ideia, né? Só sabe que funciona, então tá bom. Se funciona, funciona porque tá bom. Então é isso que a gente tem que lembrar sempre. Para corrermos aqui mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Não, vou esperar aqui que isso aqui é um pouquinho comprida. Ou não, deixa eu ver. Vou deixar para o próximo. Senão, do contrário, a gente não consegue aproveitar
o seu conteúdo, né? Então, pessoal, o que a gente viu até agora? Nós estamos, mais uma vez, então, aqui agora no item número... Nós vamos para o item número 17. Só para a gente ter uma ideia, a gente está trabalhando, então, essa parte do livro dos médiuns como sendo uma introdução, para nos ajudar estimular a nossa curiosidade, observar aquilo que acontece dentro do nosso mundo, dos fenômenos, da forma como os espíritos interferem, porque o nosso objetivo, na verdade, é estudar o livro A Gênese para falar exatamente sobre os fluidos, qual é a natureza dessa substância e quais são essas propriedades. O que a gente está vendo agora, eu fiz um trabalho contrário, eu comecei de trás para frente. Estou mostrando para vocês os fenômenos que acontecem e depois nós vamos pegar na teoria para entender como eles acontecem. Então, primeiro é para estimular a nossa curiosidade, que é sempre interessante, né? Falar sobre fenômenos, falar sobre fantasmas e tal, é uma coisa que chama muito a nossa atenção. Depois, então, a gente vai sentar com calma e vai começar a analisar a teoria, o beabá desses fluidos. Seria como se a gente fizesse assim, vamos para uma loja de computadores. Cada um escolhe o seu. Depois a gente vai para a fábrica de computadores e entender como é que eles são feitos. E depois a gente vai fazer um curso para mexer no computador. Aí depois a gente vai saber como as coisas funcionam. Tá? Então a gente está fazendo esse trabalho de esclarecimento para o nosso melhor entendimento. Muito bem, eu vou passar então para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. Então a gente continua na próxima segunda-feira, falando sobre esse tema, que é bem legal da gente ver, né? E